Olá, querem um presente? Não somos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas hoje temos para vos apresentar o musical Book of Mormon, em português o Livro de Mormon, que é sobre esta igreja e para falar sobre ele, o que é que nos tens a dizer, Beatriz? O musical Book of Mormon estreou na Broadway em 2011 e depois, mais tarde, em West End, em 2013. E nós já tivemos o prazer de o ver duas vezes, em 2019 e em 2023. Basicamente é esta a nossa relação com o musical até agora. Sobre a história do musical, se calhar é melhor seres tu a falar um bocadinho sobre ele. Sim, posso falar. Eu acho que este musical tem, desde já, uma característica muito interessante. É um musical bastante cómico e, portanto, ele acaba por contrastar um bocadinho com outros musicais. E, ao mesmo tempo, é um musical moderno, como estavas a dizer, até pelo ano que referiste, até a própria temática temas que são mais recentes, as religiões alternativas, o que seja, neste caso uma muito específica, e ele foi escrito pelo Trey Parker e pelo Matt Stone, que são muito conhecidos por também terem criado o South Park, e pelo Robert Lopez, que é um talento assim multifacetado da música para cinema, séries, teatro, etc. Tem inclusivamente um EGOT, pelo menos um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. Fez músicas para várias obras, nomeadamente para o Frozen. E aqui a parte gira é expor um bocadinho não quero dizer o ridículo, porque cada pessoa tem direito às suas crenças. Mas pronto, expor aqui um bocadinho a história peculiar da religião mormon. E acho que acaba por conseguir fazer isso muito bem, porque, não sei o que achas, mas acho que o musical não troça só diretamente com a religião. Acho que também dá a conhecer... Não, acho que não trouxe só da religião mormon, trouxe de todas as religiões, em especial aquelas que estão relacionadas com a Bíblia, não é? E trouxe um bocadinho deste pensamento ocidental que não conhece muito bem as pessoas que vivem em realidades mais desfavorecidas, diga-se, como a África. E trouxe um bocadinho do ridículo que nós às vezes provavelmente achamos que essas realidades são e que se calhar vamos curá-los com palavreado religioso ou missionário ou qualquer coisa e a realidade é completamente diferente. Eu acho que trouxe um bocado disso. A história passa muito por aí, não é? Ou seja, eles têm o seu centro de treinos, os missionários têm o seu centro de treinos, onde são treinados de uma determinada forma, nomeadamente nos Estados Unidos, mas não só. Depois tem a ideia que no âmbito desta religião, depois eles vão espalhar a palavra, depois de terem esse treino inicial, ainda muito novos, jovens adultos, e depois de terem esse treino inicial vão espalhar a palavra pelo mundo, e depois encontram uma realidade totalmente diferente, não é? O musical utiliza a África como exemplo, utiliza Uganda. E até agir ver como o protagonista, não é? O protagonista estava à espera de fazer 18 anos loucamente para poder partir nessa missão ao estrangeiro e querer ir para um destino espetacular e pronto, coitado, acaba por calhar ao contrário dos seus amigos que treinaram com ele e que foram para outros destinos muito mais interessantes. O protagonista, em vez de ir para o destino de sonho, que era Orlando, na Flórida, acaba por calhar no Uganda e ficar bastante desiludido, mas sempre muito focado na sua missão, que ele inclusivamente vê de uma forma um bocadinho egoísta, não é? Ele acha muito óbvio que se ele fosse para um sítio muito desfavorecido, as pessoas iriam imediatamente acreditar na palavra que ele estava a tentar espalhar e depois chega lá e a realidade não é bem assim. E quem acaba por conseguir cativar aquelas pessoas bastante diferentes deles, que são mais privilegiados, é o amigo mentiroso que inventa uma grande história para convencer as pessoas daquela região mais desfavorecida da África a criar uma religião paralela, não é? É isso mesmo, porque a piada está nesse paralelismo, como estavas agora a dizer e bem, nesse paralelismo entre a religião mormon e a religião que se vai criando de forma mais ou menos acidental por este conjunto de missionários que até então nunca tinha conseguido converter ninguém no Uganda, não é? E é isso que o musical explora entre esta nova religião e uma religião em que há uma pessoa que é Joseph Smith, que vive em Nova York na primeira metade do século XIX e que encontra enterrado no seu quintal placas de ouro com os mandamentos, digamos assim. Sim, com o terceiro livro da Bíblia. Com o que seria o terceiro livro da Bíblia. E depois se espalha a palavra, não é?
baseando-se naquele terceiro livro da Bíblia, encontrando um grupo de believers, como... Sim, de crentes, e lá está, que lhe pedem para mostrar essas placas de ouro, que o Joseph Smith nunca consegue mostrar. Inclusivamente porque Deus o próprio lhe diz para não mostrar. Ele é profeta, não é? Ele ouve indicações diretas de Deus e Deus o próprio diz para ele não mostrar as placas. E no musical, pronto, há uma frase muito engraçada porque they have to believe it just because that's kind of what God is going for. Não é? Eles têm que acreditar só porque é aquilo que Deus supostamente quer. E é um bocadinho a frase gozada do musical, daquela coisa. É a forma deles, de certa forma, gozarem com esta religião um pouco, talvez mais cega para muitos de nós, não é? No mundo fora da América. Eu acho que o Ângulo, até enquanto musical, acaba por ter um conjunto de músicas memoráveis, com sonoridades diferentes, que falam de temas distintos. Eu gosto muito, há uma evolução das personagens ao longo do musical e gosto muito disso. A história evolui e as pessoas evoluem com a história. Temos um Elder Price, como estavas a dizer, portanto a personagem principal, digamos assim, muito empertigado, muito convencido, que vai chegar ao Uganda e vai converter toda a gente, e depois não consegue converter ninguém. E depois temos o seu companheiro nesta missão, o Arnold Cunningham, que acaba por ser ele que, surpreendentemente e de forma mais ou menos ortodoxa, começa a conseguir converter pessoas. E mas pronto, não exatamente como Mormons, não é? Certo. E que os pais não conseguiam... Mas eles próprios também não sabiam bem, não é? Os convertidos, vá. E que os pais também não gostavam muito do seu filho, do Elder Cunningham. E nesse aspecto é um musical que, não lhe vou chamar complexo, mas tem assim algumas teias e algumas ligações que acabam por torná-lo ainda mais interessante. Sim, e além da piada, porque o musical tem imensas músicas que atiram sempre para o lado cómico, há também muitas partes que são para explorar a relação entre estes dois jovens. São dois miúdos, muito jovens, de 18 anos, que foram educados numa religião com regras muito estritas e que veem aquela missão missionária, não é? Aquela partida para uma missão, como o maior feito da vida deles, até à data pelo menos. Mas na cabeça deles é o maior feito da vida deles, eles irem para o estrangeiro converter pessoas à religião deles. E há um deles que é o menos popular do grupo e outro que é o mais popular do grupo. E ficam em par a fazer esta missão. E portanto também há aqui um explorar desta relação pessoal entre eles os dois, em que afinal é o menos popular que acaba por ter sorte e o mais popular que tem que aprender a viver de uma forma diferente. Portanto, o musical, apesar de ser uma coisa cómica, não deixa de mostrar aqui algumas coisas sobre as relações entre as pessoas, em especial miúdos. Tem fé e mostrar que às vezes nem sempre aquele que parece que vai ganhar o jogo é quem ganha, não é? E acho que é um musical que é bastante bem sucedido nessa missão de explorar estes temas. Tem um elenco bastante preenchido, bastante numeroso. Tem grandes números também com dança e com muitos deles a cantarem em palco. Tem aquele número fabuloso que, não querendo, lá está, estragar a surpresa, mas é um musical dentro daqueles musicais que têm números em que uma pessoa pensa como é que eles fizeram aquilo. Autênticas ilusões, não é? Autênticos truques de magia. Há de haver uma explicação, mas nós não sabemos. A certa altura acontece tudo tão depressa em palco que não sabemos bem como é que acontece, como é que as coisas são feitas. Sim, mudanças de roupa, coisas assim, de repente, não é? E parte da magia é exatamente essa. Sim, de repente eles estão vestidos com camisa e calças e já estão com colete com brilhantes. E há assim, de facto, muitas partes que são mudanças muito rápidas de visual, etc. E o musical tem muita dinâmica, tem muita energia, tem muitas músicas a entrar e a sair ao mesmo tempo. É um musical sobretudo cómico e isso é muito engraçado. Nós vimos 2 vezes, eu já não me lembro qual é que foi a nossa motivação para ver 2 vezes. É assim, em primeiro lugar, a quando da nossa segunda visualização, eu acho que ambos considerávamos este musical o nosso favorito. Pronto, não querendo depois spoiler a parte do final em que havemos de classificar, mas pelo menos à data... Sim, na altura, não era, mas depois viriam outros assim mais favoritos.
era um musical do qual nós gostávamos bastante. Como digo, tinha assim um toque de humor, era mesmo só rir do princípio ao fim. E depois, honestamente, acho que fizemos uma viagem que fomos ver outros musicais e tínhamos ali slots por preencher e, portanto, espaços no dia para preencher e decidimos ir ver numa hora de almoço na sexta-feira ou assim, porque não é? E fomos vê-lo. E é engraçado reparar como, tal como falámos no caso do Rei Leão, nós voltámos a ver o musical passados meros 4 anos, não é? E mesmo assim já tinha havido alterações. Aí tenho que admitir, para pior, não são significativas, mas são um bocadinho desnecessárias. Por exemplo, lá está, a primeira, digamos assim, convertida do local, a piada que a certa altura ela dizia que ia mandar uma mensagem ao Arnold, não é? Logo à noite, e da primeira vez que vimos, ela depois estava agarrada a uma máquina de escrever, da segunda vez já tinha um iPad estragado, quer dizer, não... A piada já nem fazia muito sentido. Nem é bem o iPad estragado, simplesmente um iPad com vidro partido. Quer dizer, isso é o que mais deve haver, não é? Já não tinha assim tanta piada. Mas acho que era assim a única alteração assim, maior, não me lembro bem. Sim, depois havia a questão do bebê, mas não sei se vou entrar por aí. Mas isso já dá spoiler, é melhor não contar. O teatro é um teatro engraçado, não é? Aquele teatro é moderno, porque é um bocadinho diferente dos outros em Londres. É um teatro um bocadinho mais moderno. Sim, é um teatro bastante moderno. É o Prince of Wales Theatre. Que acolheu durante vários anos o Mamma Mia, antes de ir para onde está agora. E lá está, é um teatro que sofreu grandes renovações e é daqueles teatros que é dos meus preferidos porque é daqueles em que, em geral, pelo menos no balcão, porque aquele tem um balcão único, tem um circle único, mas é daqueles em que no balcão, qualquer lugar onde se esteja... Nós chegámos a ver no balcão. Nós vimos duas vezes o balcão. Nunca vimos na plateia. Nunca vimos na plateia. A plateia, mesmo assim, não é perfeita. Para um teatro, com condições mais modernas, não é perfeita. Tem há mesmo problemas de visualização. Mas em termos de balcão é muito bom. É melhor do que a grande maioria dos teatros. Para explicar, o que acontece é que muitos destes teatros são teatros centenários, feitos para pessoas de outra estatura, às vezes com cadeiras apertadas, às vezes com uma inclinação muito reduzida e, portanto, encontrar o lugar perfeito para uma pessoa se sentar é difícil. Mas este eu tenho ideia que nem é assim... Não, lá está, exatamente por isso, porque este foi renovado. É relativamente recente. Sim, pouco tempo antes de Book of Mormon a ir para lá. Sim, é importante salientarmos, como no episódio anterior falámos sobre o Rei Leão, acho que é importante salientarmos que é um musical completamente diferente, não tem absolutamente nada a ver. Este é um musical muito mais Broadway, não é? Sim, este já não é para toda a família. Eu acho que o Rei Leão tem uma vantagem, que é as pessoas podem ver o filme. E há musicais que têm essa vantagem em geral. As pessoas podem ver um filme ou ter visto, se calhar, até alguma versão local nos seus países, ou quiçá lido um livro, etc. E este é dos musicais que não tem essa vantagem, ou seja, uma pessoa tem que ter um domínio do inglês melhor do que necessita para ir ver um Rei Leão. O Rei Leão percebe pela sonoridade, pelo que se passa em palco, por ter visto o filme, o que é que está a acontecer. Aqui é diferente. Eu acho que até há uma coisa gira, por nós termos visto o musical 2 vezes, e isso aconteceu com outros musicais que eu vi contigo 2 vezes. É muito giro, porque como o inglês não é a nossa língua materna, é muito engraçado. Nós às vezes não pescamos uma tradução ou uma coisa qualquer da primeira vez, quando vais ver a segunda, espera, agora já apanhei. E isso é muito giro. Há sempre essa diferença, não é? Ou seja, de uma primeira visualização apanhamos mais a globalidade da peça, tudo mais. Pronto, acabamos por perceber bastante. Eu diria que da primeira vez percebemos 80%, 90%, da segunda vez percebemos os restantes 10% ou 20%. Aliás, eu lembro-me inclusivamente de uma senhora italiana que estava sentada ao nosso lado da primeira vez que fomos ver o musical e que passou toda a primeira parte sem se rir. Era todo o resto do teatro a rir-se desalmadamente e ela sempre impávida e serena. E depois, ao intervalo, fui apanhá-la na Wikipédia italiana a ler a sinopse da peça e daí em diante, na segunda parte, a reação dela já foi totalmente diferente. Ela já estava ali a perceber muito melhor tudo o que se estava a passar. Claro que depois há aqui um fator, não é? Que mesmo assim, eu acho que este musical tem essa vantagem,
tem esse lado a seu favor. É um musical que acaba por ser falado e cantado em inglês dos Estados Unidos, que acaba por ser mais fácil de perceber do que os musicais que são em British English, em inglês do Reino Unido. Mas ainda assim não deixa de ser um musical para um público mais restrito, não é para toda a família e é para pessoas que se calhar, digo desde já, conseguem ter uma visão mais relativa e não tão absoluta, não tão fechada sobre a religião. Sim, tem que saber gozar com a religião, Sim. inclusive Saber rir. a da própria pessoa, porque o musical goza com quase todas, diria. Sim, ou seja, eu acho que goza de duas formas. Acho que em primeiro lugar goza Com a própria, com a religião consegue protagonista troçar. do musical. Exato, consegue troçar com a religião mormon, mas depois lá está, depois com o próprio conceito de religião vai tocar, e nesse aspecto é aí que toca em várias crenças e expõe uma certa fragilidade desta forma na maneira como os temas são abordados, ou como algumas crenças são tidas cegamente, ou alguns livros são utilizados como fonte sem qualquer contraditório. Sim, ou como às vezes as próprias pessoas que mandam na religião mandam da religião mal, ou têm as suas próprias leis que não fazem tanto sentido. O musical goza com várias fragilidades de várias religiões, não é só aquela. E com certeza que se alguém que pratica uma religião ou pratica ou for ver um musical vai dizer, se calhar isto não foi assim muito bonito de se dizer. Portanto tem que se ter abertura em relação a isso, em relação à religião, em relação, se calhar até um bocadinho político, diria, por vezes. Além da língua, acho que quem vai ver o musical tem que abrir a cabeça, abrir a mente, diga-se, para aquilo que vai encontrar. E é um musical para rir de nós próprios, para rir da fragilidade humana e para rir de uma coisa que faz parte do mundo e faz parte de todos nós um bocadinho, mesmo que não sejamos praticantes de nenhuma religião, que é a religião. A religião existe e faz parte de todas as sociedades. Acho que é um bocado isso. Posto isto, acho que se calhar... Falávamos se calhar da nossa música preferida, como falámos no outro episódio, não sei. Não sei qual é a música que tu gostas mais. Aqui é uma excelente questão, não sei mesmo. Podia dar-se uma resposta mais típica, digamos assim, mais tradicional, do género Hello, que é logo a forma de abrir, não é? Que é muito... Mas até usámos agora aqui no podcast. Sim, ou pronto, não usámos, é mas... como a campainha, não é? Sim, pronto, fizemos essa referência, não é? Porque por causa dos missionários a tocar a todas as campainhas, mas não sei, talvez essa, apesar da minha resposta ser um bocadinho óbvia, não sei qual é que é a tua música favorita. Acho que a minha preferida é a música do Joseph Smith, American Moses, que é uma música quase no final do musical, em que no fundo tentam encenar uma outra música que se cantou no início. E acho que é aí que há uma espécie de clímax do musical, não é? Em que os missionários têm que, ou acabam por admitir de forma mais ou menos direta perante os responsáveis da igreja que os visitam, porque entretanto sabem que aquela localização está a ser um sucesso ao nível de conversões e são visitados pela parte central da igreja e no fundo são expostos, como estão a converter, mas estão a converter para outra coisa totalmente diferente. Os novos membros da igreja, os membros recém-convertidos da igreja, também fazem aquilo com o melhor das intenções, mas nada tem a ver ali com nada, não é? Contam a história da igreja, fazem um teatro a contar a história da igreja, mas aquela história não tem nada a ver com a história, se calhar romantizada, que os missionários deviam estar a contar. E é aí que lá está, que tudo se encontra. É a igreja contra os missionários, depois os convertidos acabam por não ser efetivamente convertidos. Essa parte é uma parte muito cómica, pronto, por isso é que eu acho bastante piada. Não queremos dar spoiler, acho, se estivermos aqui a explicar tudo o que acontece. Agora, acho que podemos dar a nossa classificação sobre este musical. Na altura, tens razão, quando vimos este musical a segunda vez, era um bocado o nosso preferido. E eu acho que continua a ser um dos meus musicais preferidos. Provavelmente não é um musical preferido, mas é um musical que vale 5, sem dúvida. Eu partilho a nota, no meu caso, lá está, na altura era preferido. Entretanto, vimos outros dois que eu acho que acabamos por gostar bastante. Sim, acho que nisso é unânime e são outros musicais, porque a seu tempo falaremos sobre eles, mas sim, partilho perfeitamente a nota. Um deles, já no próximo episódio, podemos anunciar, já não sei. Portanto, o preferido será no próximo episódio, acho que podemos dizer já isso. Um dos preferidos, sem dúvida, será um grande episódio, porque vai ser o nosso musical preferido. E, portanto, dizemos já, o próximo episódio será sobre o musical Operation Mincemeat, que nós já vimos 3 vezes, não é?
É isso mesmo, é 3 o vezes. musical que vimos mais vezes. Que vimos mais vezes de sempre. Uma delas não foi assim de repente. Não tenho ideia, não me lembro bem. É um musical que vimos 3 vezes, nomeadamente porque a terceira vez foi quando soubemos que ia haver uma mudança do elenco e quisemos ver uma última vez com aquele elenco, que era o elenco original da peça, mas contaremos todos os detalhes no próximo episódio. E agora, por fim, despedimos assim e até ao próximo episódio, onde poderão vir a descobrir aquela peça.